que traça o perfil biográfico de Leonel Brizola. É tanta coisa do Brizola, né, Leite, que não dá para a gente num programa falar de tudo. Mas vamos tentar aqui momentos ápices, né? Campanha da legalidade. Se descreve muito bem porque foi um momento, né, o Jânio renunciou e a direita brasileira tentou impedir a posse do Jango, que estava na China. E que era vice-presidente da República. E que era o vice-presidente, portanto... Eleito. Eleito, coisa, golpismo é isso aí, né? Então, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, reivindica, né, através de um decreto, o uso da Rádio Guaíba, instala seus estúdios lá nos porões do Palácio Piratini e faz, através uma voz e microfone, mobiliza a consciência cívica nacional democrática para garantir a legalidade. Campanha da legalidade. Qual a importância disso na história do Brizola e na história política do Brasil? Pois é, a campanha da legalidade, ela os historiadores já a consideram como o principal movimento cívico-militar, que não era só cívico, era militar, e o Brizola era um civil, daí a importância, né, do alcance desse movimento, como um dos principais acontecimentos depois da Revolução de 30, né? Talvez o único dessa envergadura. Então o Brizola era um jovem governador de 38 anos de idade. Eu até brinco assim no livro dizendo o seguinte: parecia um Napoleão brasileiro, um Napoleão nos trópicos. As pessoas até podem rir de mim, mas é porque a gente não costuma cultivar os nossos heróis, viu, Beto? A gente acha que só existe herói nos Estados Unidos, na Europa. Abreu Lima é desconhecido dos brasileiros até hoje. Pois é. Lutou ao lado do Bolívar. Pois é, o Bolívar, todo mundo ri da cara do Bolívar, acha que era um maluco, mas não era. O Bolívar unificou a América Latina praticamente, né? Então não tem só... Nós temos o Vargas, nós temos Tiradentes nosso, né? Nós temos muitos heróis, mas só que, como eles não são europeus... O Perón, por exemplo, até hoje é um cara que é tido como um ditador, um caudilho, né? Fascista e tudo, e nunca foi. Agora, só o analfabetismo na Argentina, não só isso. O país. Veja o salário mínimo da época do Perón e veja o salário mínimo hoje, apesar dos Kirchner que estão lá, que são peronistas autênticos, né? Está recuperando. Pois é, uma diferença brutal. Aliás, né? a TV Paraná passou situação... uma série, peronismo, né? Perón, Sinfonia de um Sentimento. Espero que os telespectadores se lembrem bem disso que você está falando aí. Você viu também, né? E também. Coisa magistral. Só nunca que isso foi exibido na televisão brasileira, nunca. Então. Agora, veja a dívida que nós, jornalistas, temos. Você está fazendo o trabalho do Brizola, mas também para mostrar o que foi a Era Vargas, que ainda nunca foi mostrada na sua integridade. Pois é, nós temos aí um livro muito interessante sobre a Era Vargas, do Zé Augusto Ribeiro. Muito bom. Né? Que infelizmente é por causa da falta, isso eu também estou me ressentindo, né? A falta de publicidade, né? Porque a publicidade ela só é feita pela grande mídia e a gente não tem penetração na grande mídia, né? Nós temos, por exemplo, o único veículo nacional que tratou do meu livro foi a revista Carta Capital, né? Do Mino Carta, que brindou o livro com 3 páginas, né? Uma entrevista explicando como é que é o livro, quem foi o Brizola, o objetivo de resgatar, né? Os nossos heróis, os nossos homens, né? Os transformadores, as pessoas que realmente se interessavam em implantar o bem público, em fazer a equidade social e tudo. Esse livro tem uma tiragem de 3.000 exemplares apenas. Pois é, são 3.000 exemplares. De 3.000 exemplares. Milhões. E eu acho que ele está indo bem. Pelo menos tivemos a sorte, né, que é dele ser colocado nas grandes livrarias, que é também outra dificuldade tremenda, né, que a gente tem. Principalmente quando você fica um pouco fora do foco, né, da grande mídia, que são os grandes consumos, aqueles produtos de massa
que vendem demais, né? Mas mesmo assim está vendendo razoavelmente bem, e até o meu editor, ele acha que um dia poderá melhorar um pouco, né, essa tiragem, pode fazer uma reimpressão de mais uns 3 mil, ou, dependendo, porque o livro realmente está tendo repercussão. Inclusive no boca a boca, e nesses meios alternativos que nós temos, que nem a TV, essa TV Paraná, que nos dá uma grande dimensão. Ela tem reprodução aqui em Brasília, não tem? Uma grande parte. Nacionalmente, pois é. E Rio Grande do Sul, você me disse também, tem uma grande penetração. São Paulo, alguma coisa também, né? Rio de Janeiro tem... Também. Então, parabólicas no Brasil inteiro. Roraima... Paraíba. Pois é, aí nós estávamos falando dos nossos heróis. Então, a campanha da legalidade. Pois é, a campanha da legalidade, ela é muito comparada à Revolução de 30. Por quê? Porque foi o momento em que um Estado se revoltou e ganhou a guerra, não só do Exército Nacional, né, e das Forças Armadas, como do poder econômico. Porque a palavra do Brizola, ao mobilizar os gaúchos e depois o Brasil inteiro, e impondo a posse do João Goulart, isso representou um grande marco histórico. Porque realmente a proposta do Brizola, que era uma proposta de um Estado, né, com desenvolvimento autônomo, sem dependência estrangeira, da presença do Estado, da proposta de justiça social, tudo isso estava engajado nessa campanha da legalidade. Curioso aí, Leite, é que a campanha da legalidade, a função do rádio, contraria toda uma história trágica do golpismo na América Latina, porque sempre os meios de comunicação foram usados como terrorismo midiático, expressão muito usada pelo presidente Chaves, para fazer dos meios de comunicação ferramentas do golpe, e aí o Brizola fez do uso revolucionário do rádio a garantia dos direitos democráticos e cumpridores da legalidade da Constituição. Curioso é que nossos comunicadores, ao invés de se dedicarem a estudar fenômenos dessa grandeza, se dedicam a algumas filigranas comunicacionais, alienando-se de grandes páginas da história, talvez pelo poder comunicativo que elas representam. Pois é, e isso vem muito a propósito do seu comentário, porque a campanha da legalidade surgiu quando, aconteceu quando surgiram os radinhos de pilha, né? Aqueles radinhos japoneses, que eram relativamente baratos. Transistores, Então, praticamente todo mundo tinha aquele radinho. E o Brizola, naquela época a televisão não tinha essa penetração que tem hoje, né? Era, além do noticiário ser reduzido, o horário político ser reduzido ao minimorum, era o rádio que funcionava. Então o Brizola, através do rádio, ele mobilizou todo o Rio Grande do Sul e depois o Brasil, né? Tinha a campanha da legalidade. A campanha da legalidade chegou a ter mais de 300 rádios. Inclusive uma grande aqui do Mauro Borges, que era governador do Rio Grande do Sul, a Rádio Brasil Central. É uma empresa pública, né? Uma rádio pública estatal. Uma rádio pública estatal. Mas tinha uma grande alcance nacional e internacional, inclusive. O governador Mauro Borges também aderiu à campanha em defesa da legalidade contra o golpismo. Isso está escrito na sua E o restante do Brasil estava sob rígida censura, né? Rígida censura. E o Carlos Lacerda pregando o golpe. Pois é, dos ministros militares que controlavam o poder através do presidente em exercício, que era um fantoche, né? Era o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que atendia tudo que os militares mandavam, né? Os militares golpistas, porque havia os militares nacionalistas. Os militares, a cúpula militar, eu sempre faço questão de diferenciar o que é a cúpula militar, que é o resto dos militares. Porque os militares, eles realmente, e o Brizola gostava muito de frisar nesse ponto, os militares brasileiros foram os grandes responsáveis pela nossa unificação territorial, né? Aliás, essa cúpula militar, ligada aos interesses norte-americanos, ameaçou inclusive bombardear Porto Alegre, né? Porto Alegre, pois é. Brizola fez um discurso, morreremos aqui. Um discurso que lembra o que aconteceu com o Allende lá, né? Só que, felizmente, eles não cometeram essa loucura. Havia uma mobilização de 150 mil pessoas e houve distribuição de armas para resistir.